paz de Cristo a todos, todos atentos aí, mais uma edição, mais um episódio do podcast dessa temporada. E hoje trouxe um convidado especial aqui que já tem uma caminhada com Jesus e tem muita experiência para contar, hein? Mas antes, já convido você para acompanhar as nossas redes sociais aí na descrição do vídeo, tá bom? Segue lá, segue a Arado Podcast lá no Instagram. E se inscreve no canal também, que é para você receber mais episódios aí dessa temporada aqui no canal, tá bom? Já convido você para participar, né? Sempre lá no Instagram tem a caixinha de perguntas, lá a gente envia lá, bota lá e você pode enviar sua pergunta e a gente estará aqui fazendo para o convidado essa pergunta, algo que você tem curiosidade para saber, né? Algo que você já passou e ficou numa dúvida e talvez você vai ouvir aqui o testemunho dele, pode ser que seja o mesmo que o seu, que você está passando, você já vai ter uma resposta, né? Então, já segue o canal, fique à vontade e quero convidar Ivan Nogueira para se apresentar nesse momento. Fique à vontade aí. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, como já foi bem dito, eu me chamo Ivan Nogueira, tenho 26 anos de idade, sou congregado da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Parada de Lucas, da sede, e nós estamos na caminhada com Cristo, irmãos. Estamos nessa guerra, nessa batalha, até chegar aos céus. Amém, queridos? Bênção, glória a Deus. Então, já pegando esse gancho aí, queria saber como é que foi para te chegar na presença de Deus, assim, aquele que deu o pontapé inicial para a tua vida com Cristo. Nasceu de novo, nasceu de novo. Certo. Então, amigo, eu tive duas vindas para o cristianismo. A primeira vinda foi aos 18 anos de idade, em 2017. Foi 2015, na realidade, pois foi quando eu tive digamos que um encontro, um culto particular com Cristo. Eu estive vivendo um momento na minha vida em que, como de menor, até os 18 anos de idade, eu vivi uma vida muito errônea, muito errada, muito obscura. Conheci muito do mundo do roubo, do assalto, do tráfico de drogas, do uso de drogas também. Fui preso 7 vezes e em um dos dias em que eu estava já em liberdade, eu estive dentro de casa, onde eu morava com a minha irmã, e ali eu sentia uma vontade muito grande de ir a um culto. Só que tinha uma igreja bem do lado da minha casa. E eu passava na frente, mas não entrava na igreja. Aí, certa feita, num domingo, de tarde, a gente saiu para ir fazer uma missão, né? A gente chamava de missão. Aí eu fui e deu tudo errado nesse dia. E eu peguei, na noite mesmo, fui para a igreja. Nisso que eu fui para a igreja, eu fiquei lá no último banco, né? A gente, quando vai assim a primeira vez, Ganhado, né? Fica ali com tímido. Será que é aqui mesmo que eu deveria estar? E foi ali meu primeiro encontro o pessoal olhando, né? E aí que deixa meio constrangido. Fica demais. Aí foi ali o primeiro encontro que eu tive com o poder da palavra. Por incrível que pareça, ali na igreja, o nome da igreja é a Igreja Apostólica Vida Abundante. Hoje ela não tem mais em Manaus, mas ela tem no Rio de Janeiro. A sede é lá. E foi ali que eu conheci o poder da palavra de Deus. O pastor Gabriel Monteiro, Gabriel Silva, que era o pastor que estava presidindo a igreja no momento, né, em Manaus.
E ele é ex-policial e por morar do lado de casa, sabia das minhas tretas, sabia do que eu fazia de errado. Ele tinha uma certa raiva de mim. E eu me colocando no lugar dele como policial, ele estava até certo, né? Tava certo. E até porque era um problema para a sociedade e várias coisas. Mas naquele momento em que eu entrei ali, eu já peguei basicamente uns 15 minutos do final da mensagem dele, que Deus tinha dado a ele. E aqueles 15 minutos foi o bastante para mim entender que realmente o melhor caminho a se seguir é Cristo Jesus. E aquela palavra entrou no meu coração, e a palavra que ele disse ali, da seguinte maneira, ele estava pregando sobre o tema em cima de restituição. E eu exatamente tinha perdido a minha mãe já com 15 anos de idade, foi o tempo em que eu vivi muito. Desde aí dos 15 anos de idade até os 18, foram basicamente 8 anos, basicamente 4 anos perdido nessa vida. E foi quando ali ele pregando sobre a restituição, ele lançou uma certa frase dizendo que Deus tem poder para restituir tudo aquilo que o inimigo outrora roubou, até 7 vezes mais. E aquela palavra me fez ficar pensativo, por algum momento até me desligar do sermão, e, e ali eu comecei a pensar comigo mesmo, como que Deus pode restituir? E aquilo dentro de mim disse experimenta. Foi quando ele terminou o sermão e fez o apelo. Eu confesso que eu me retraí, não queria ir. Mas tinha um rapaz do meu lado, né, um cadeirante. O nome dele é até José. De vez em quando ainda dou uma visitada lá, né? E ele falou o seguinte, ele me cutucou, né? Com a dificuldade que ele teve, ele me cutucou e me chamou para ir aceitar a Jesus. Eu peguei e fui com ele. Eu empurrei ele na cadeira e eu fui com ele, né? Foi o único motivo, o único meio de coragem. Para vocês verem que Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar quando ele quer salvar a gente, né? E, e ali foi o primeiro encontro que eu tive com Jesus. Me derramei muito em lágrimas ali naquele momento. Foi o momento em que eu entreguei minha vida para Jesus a primeira vez. E daí em diante, eu comecei a tirar as pedras do caminho, né? Que a gente acaba tendo que tirar as pedras do caminho. Amizades que não nos levam ao altar. Até mesmo a minha própria, os meus próprios familiares, como a minha irmã. Infelizmente, ela não queria um compromisso com Cristo. Por ser minha irmã, eu não abandonei, mas me afastei. Pelo simples fato de que, querendo ou não, era uma influência ligada ao meu sangue. E aquilo acabava que, querendo ou não, iria me influenciar a voltar ao errado de novo, né? Porque, querendo ou não, a gente vivia daquilo que eu fazia. Na nossa mente a gente vai dizer, não, não vai fazer não, não vai influenciar não, não quero mais não. Só que a convivência, né, que faz... A convivência acaba levando a gente ao abismo, né? Como disse Paulo, né? Paulo disse o seguinte, se eu não me engano, foi aos Coríntios, né? Que ele disse o seguinte, que nós somos nova criatura. Tudo que é velho já se passou. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Foi o que Paulo disse aos Coríntios, se não me engano, foi em 2 Coríntios que ele diz isso. E a igreja de Coríntios foi a igreja que mais deu dor de cabeça para Paulo. No entanto, que ele escreve 2 cartas para essa igreja. 2 cartas para essa igreja. E extensas. São cartas de 14, 17 capítulos. E só doutrina, só vivência e sair de comodismos, sair de perto de pessoas que nos levam ao abismo, né? E naquele momento, eu mesmo sem ter o conhecimento que hoje, graças a Deus, eu tenho um pouco sobre a Bíblia, eu particularmente decidi realmente deixar aquelas coisas de mão. E, consequentemente, o reino espiritual ele teve um movimento, né? Porque, querendo ou não, o reino espiritual ele existe. E com 3 dias de convertido, o pessoal onde eu trabalhava na boca lá de fumo, né? Eles foram atrás de mim
mas só que foram para me matar. Só que o rapaz falou bem assim, é, me chamavam de Júnior lá, né? Me chamavam de Júnior, pelo simples fato do nome do meu pai ser o mesmo que o meu, Ivan. Aí ele falou bem assim, Júnior, segue nessa caminhada aí mesmo, porque eu tinha um presente para ti. Aí ele puxa o revólver e amostra, trava ele mais outro, os dois estavam armados. E aí ele falou, segue nessa caminhada aí, não te desvia dela. Aí, desde aí, foi algo que eu disse para mim mesmo, é aqui mesmo que eu tenho que seguir. Essa é a saída. Sem saída mais nenhuma. É essa aqui, Jesus, Jesus e pronto. E foi um período que eu tive que sair de casa, eu não tinha para onde ir. Hoje um amigo que é pastor Marlon Carvalho, ele abriu as portas da casa dele. Na época ele ainda não era pastor, não tinha experiência nenhuma no meio evangélico. Tinha acabado de se converter também. Tinha acho que uns 9 meses de convertido, eu com o primeiro mês de convertido. Aí ele abriu as portas da casa dele, me colocou para morar lá. E foi um período da minha vida em que eu passei me doando à leitura da Bíblia, né? Me doando à oração, ao jejum e buscando a libertação de tudo aquele males que outrora eu fazia. Porque querendo ou não, no reino espiritual a gente tem que se desligar de tudo, né? É geral, não tem esse negócio de não tem nada a ver. Não- Não existe isso aí, não. Enfim, verdade mesmo. O nada a ver hoje encontra-se em muitas vidas hoje, né? Mas o evangelho nunca mudou, a porta sempre foi estreita. Querendo ou não, é difícil a gente seguir a Cristo, é um caminho muito árduo. É um dos caminhos que nós quando olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, nós vemos que é um caminho muito árduo, muito difícil mesmo de se seguir. E mas existe uma palavra que Jesus lançou, né? Que ele venceu o mundo, né? Ele não diz que nós venceremos, mas ele venceu o mundo. Então nós estamos ligados nele. E se estivermos ligados Na nele, videira. na videira, se nós estivermos ligados na videira, ele certamente nos fará frutificar. Que no caso seriam os frutos, né, que nós temos de dar, né? Para quem tem o Espírito, ele lhe dá os frutos, né? A longanimidade, a mansidão, a temperança, entre outros frutos que o Espírito faz Isso é frutificar. importante, hein? Gálatas 5:22. Paulo é um grande instrutor, né? E logo consequentemente, quando eu passei lá na casa dele, amigo, foram 3 meses que eu passei lá, morei lá com ele. E ele tinha um lanche, a gente trabalhava muito lá. Foi um período da minha vida em que eu comecei a suar para ver dinheiro, né? Foi um período da minha vida muito gratificante isso, porque eu aprendi que nada na vida é fácil. Nada na vida é fácil. Aquilo que vem fácil, diz o ditado aí fora, que tem tendência a se destruir da maneira mais rápida possível. Porque a gente acaba não zelando, não tendo cuidado, porque aquilo foi fácil, né? A gente não tem muito esforço. Não tem muito esforço. Mas aquilo que é suado, que é como como é que eu posso colocar aqui, que é de uma maneira trabalhista, trabalhosa, né, que a gente conquista com muita garra, a gente dá credibilidade para aquilo, a gente zela por aquilo. E da mesma forma, isso foi me gratificando e foi me ligando ao Evangelho, foi me ligando à vida cristã, pois como eu tinha decidido exatamente naquele dia que eu aceitei a Jesus, me desligar de tudo aquilo que eu via que não estava sendo bom mais para mim, até porque no momento estava tudo bom, né? Eu estava tendo dinheiro, estava ganhando as coisas, estava conquistando, né? Entre aspas, porque tudo aquilo ali foi passageiro, né? Eu não consegui construir nada com aquilo ali. E hoje
Hoje, eu olhando para trás, né, eu vejo que realmente aquilo que a gente soa para ter é mais gratificante do que tomar dos outros. Certo que existe um mundo espiritual, né? E esse mundo espiritual ele é muito verdade. E nós hoje em dia nós vemos que no mundo espiritual as pessoas são muito levadas por más companhias e aquilo acaba influenciando no espírito em que nós decidimos carregar. Porque querendo ou não, a gente transmite, transparece aquilo que nós somos, de quem carregamos, quem nós somos, o caráter que temos. A gente acaba carregando sobre isso. E naquele momento eu carregava uma marca muito ruim, que era o roubo, né? Eu roubava demais. Era um vício que me dominava de uma certa maneira que, olhando hoje assim, eu vejo que Jesus é algo que realmente não tem explicação. Não tem. Não tem explicação, porque ele decidiu vir à Terra, Deus decidiu dar seu filho para morrer por vários pecadores, e principalmente por ladrões, homicidas, genocidas, prostitutos, adúlteras, lésbicas, por todo esse povo aí, Deus decidiu dar seu filho unigênito para morrer por nós. E há uma verdade nisso, ele liberta, ele salva e restaura. Pois hoje, naquela época, voltando lá naquela época, que eu comecei a conhecer o cristianismo, né? Foi o tempo em que eu estava me engateando no evangelho. E aí, nessa época, aconteceram algumas coisas dentro da igreja. O pastor Gabriel sofreu uma hemorragia interna, teve de ser hospitalizado e foi outro pastor a assumir a igreja. E as coisas foram desandando, né? Começou a aparecer algumas contendas. E nós sabemos que o nosso foco tem de estar em Cristo Jesus. Porém, eu, com uma mente muito fraca, um jovem, ainda uma criança ainda no evangelho, né? Nesse meio cristão, eu, para não me desviar, para não sair daquele caminho que eu estava seguindo, eu preferi me desligar do ministério, né? E foi a época que eu comecei a andar para lá e para cá. Comecei a conhecer muitas pessoas do meio evangélico e conheci gente boas e também gente ruins que sobem no altar. Infelizmente, existe uma classe de pessoas que são boas e uma classe de pessoas que, infelizmente, não prezam pelo evangelho, pela doutrina, né? Elas acabam brincando com Deus. Porém, isso não tem nada a ver com a gente, né? Cada um se acertará com Deus no juízo final. E assim eu fui conhecendo, e dentro desse período de tempo, foi o que eu conheci também algumas pessoas que me abriram muitas portas, inclusive o Bispo Jaime, né? Um amigo que também já está em uma fase bem delicada também de saúde. Ele foi uma porta aberta, ele me proporcionou um curso teológico, tanto o básico quanto o intermédio. Foi a básica, não foi ele o professor, mas foi ele que intermediou. E aí então foi um período em que eu acabei me aprofundando mais sobre o evangelho, né? Mas eu não tinha uma base, eu não tinha eu não era solidado, né? Não era consolidado. Tipo, eu não tinha uma base, eu não congregava. Vivia saindo para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, mas não tinha uma congregação, não era um membro de igreja e não tinha pastor. Ceiava onde, digamos assim, eu vou pregar hoje, É Santa Ceia lá hoje. vou pregar no culto de Santa Ceia, eu já vou aproveitar para cear também. Estou fazendo parte do corpo de Cristo. Entende que não é assim que funciona. Mas foi basicamente isso que aconteceu. E trazendo hoje, né, nesse ensino teológico, eu tenho até o intermédio,
Foi algo que é algo que é bom, não julgo. Se você puder fazer, faça, viu? Invista no seu ministério, invista em você, porque aquilo que você aprende da palavra é algo que ninguém vai poder tirar de você e ninguém vai poder lhe enganar futuramente sobre isso, viu? E, e assim, amigo, dentro desse curso é importante também, dentro desse curso que eu fiz, existe a matéria chamada graça, né? Tudo é a graça, tudo é a graça. E dentro dessa matéria, dentro da sala de aula, eles ensinam o seguinte, que quando Jesus está no Calvário, né, é algo bom isso aqui, que quando Jesus está no Calvário, ele leva sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós acabamos deixando os nossos pecados ali. Porém, os nossos pecados, eles dizem que a partir do momento em que eu reconheço que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, meus pecados estão perdoados e o que eu torno a praticar a partir daquele momento em diante não interfere no plano de salvação, sendo que nós sabemos que interfere, né? Então, queridos, olha, interfere sim. Tudo que você pratica hoje pode ser que interfira na sua salvação futura. É exatamente sobre isso que Jesus disse o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Ele não impõe ninguém, ele não coloca que, digamos assim, ele não coloca o peso, tem que me seguir, não, é se quiser, mas se vier, deixa tudo para trás aí, te purifica, te lava no meu sangue e vem, pega a tua cruz e segue. Cruz simboliza peso, porque realmente é um peso muito grande carregar o evangelho, carregar as marcas de Cristo. Paulo disse o seguinte: eu trago no meu corpo as marcas do evangelho. São as marcas, não era só uma, eram várias. Então é algo que é dolorido, é desgastante. Tem dias que a gente não quer orar, tem dias que a gente não quer buscar, mas existe um refrigério, existe uma águas tranquilas, existe um pasto verdejante chamado Jesus, que nos fortifica juntamente com o Espírito de Deus nos fortifica a continuar a caminhada. Mas dentro ali desse ensino a gente acaba aprendendo isso. E isso é muito perigoso, porque quem não tem uma base como eu acaba se desviando, como aconteceu comigo, né? Foi aí desse princípio em diante que eu acabei desviando. E até lá dentro também, eu vou entrar desse detalhe, até lá dentro também a gente aprende que o meio mais fácil de enganar os cristãos é dentro do neopentecostalismo. O neopentecostalismo, eles acabam pegando alguma imagem, alguma coisa, e usam como símbolo para exercer a fé do cristão. Sendo que a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E eles fazem muito disso para exercer a fé do cristão, usam muito de revelação, e foi aí um ponto principal de eu também olhar e dizer assim, cara, não, eu estou enganando muita gente aqui, eu estou errando nisso aqui. E foi aí que eu comecei a olhar, né? Porque eu, onde ia pregar, tinha que revelar 2, 3 pessoas. Tinha que revelar, amigo. E era algo que eu dizia para mim mesmo, se eu não revelar alguém aqui hoje, para mim a mensagem não foi boa. Sendo que a revelação não tem nada a ver com a mensagem, né? Aquilo que a gente prega não tem nada a ver com aquilo que a gente revela. Certo, eu particularmente tenho minhas dúvidas sobre a revelação, porque eu enganei muita gente, como é muito fácil, né? Um exemplo muito fácil de enganar um cristão, ou até mesmo para quem não é cristão, um exemplo muito fácil de se enganar alguém é chamar a pessoa na frente e dizer que a pessoa está passando por um deserto, a pessoa está passando por uma tempestade, a pessoa está passando por uma dificuldade. Porque todos nós hoje em dia, por mais que na bonança que vivemos, por mais a bonança que seja que vivemos, tem alguma dificuldade para ser resolvida. Sempre tem, sempre tem. Tem algum problema para ser resolvido. E eu usava da emoção da pessoa.
Eu olhava para a pessoa e dizia assim, irmão, eu vejo um deserto na tua vida, mas só que nesse deserto Deus vai te dar vitória. Aí quem é que não recebe uma vitória, né? Quem que não recebe uma palavra de vitória, uma palavra de bênção? E isso, dentro da sala teológica, da sala de ensino teológico, a gente acaba aprendendo, desculpa, a gente acaba aprendendo que isso são enganos que a gente, querendo ou não, somos usados pelo Satanás. Eu vou dizer assim, porque quem engana é filho de Satanás, né? E, e eu não tinha essa ampliação, essa visão sobre o Evangelho. Eu achava que a revelação era tudo ali, cara, era A tudo. base, né? Eu achava que a revelação tem que ter revelação, senão não é. Mas não é assim, não é assim. Eu acabei como Paulo, né? Saulo, na realidade, no caminho de Damasco. O nome não mudou, mas na época ele era Saulo ainda. Quando ele cai do cavalo, né? A gente usa muito esse símbolo de cair do cavalo. E eu acabei me estrambilhando mesmo, de cara na parede. E daí em diante só foi decadência. Só foi decadência. Foi o período de tempo também que eu me desliguei de tudo, de todos, queria um tempo só para mim mesmo, e foi aí que eu me enganei, foi aí que eu caí na perdição novamente, né? E voltei a fazer muitas coisas erradas, até por falta de dinheiro, a gente acaba voltando a fazer as coisas erradas, e, e a gente acaba tendo essa ligação novamente com o mundo, né? A gente acaba tendo essa ligação novamente com o mundo. E as amizades que eu tornei a ter são pessoas que outrora eram cristãs também. Pra ver aonde eu fui de novo, né? E hoje eu tenho um contato com essas pessoas, mas é aquela coisa, a gente não vive mais as mesmas práticas, né? É eles pra lá e eu vivendo a minha vida cristã, prego para eles também, convido eles aí aos cultos. Tem um que já está mais mudado, né? Graças a Deus, já tá trabalhando e está vivendo uma vida bem diferente. Só tem um que ainda não quer saber ainda, mas creio que Deus vai, Vai vai, chegar lá, vai vai. trazer ele de volta. E é um sonoplasta ele, mano. E a gente precisa, né, mano? A gente precisa de sonoplasta, viu? Tem carência disso aí. O meio cristão é uma carência. O sonoplasta, os levitas, né? Que chamamos de levitas, os tocadores, os músicos, né? Pregadores hoje em dia tem, Tem graças demais, a tem Deus. demais. É só juntar os pregadores, os que cantam, porque quem canta prega também, Quem querendo ou canta, não. quem canta prega É o também, ID. né? E graças a Deus. É o ID, a gente tem que fazer, né? E assim, amigo, a gente tem vivido isso, né? Hoje a gente viveu essa experiência novamente aí no mundo de novo. Tivemos o nosso rosto no jornal, infelizmente, não é vangloriando isso, mas é algo que eu preciso contar isso, pois é algo que Jesus ele faz na nossa vida, né? É, a gente acabamos que tivemos essa caída, essa decadência, porém, quando a gente retornou agora, eu vivi coisas tão grandes, tão lindas no meu ministério particular, em pregações, em agendas, que eu via crianças mesmo, de aproximadamente 8, 7, 8, 9 anos de idade, amigo, sendo batizadas com o Espírito de Deus. E no meio do sermão, eu nem tinha terminado o sermão ainda, foi ano passado isso, a gente está em janeiro, né? Foi em setembro, se eu não me engano, foi o dia 18 de setembro, na igreja missionária Avivamento alguma coisa. Eu esqueci o nome do ministério, mas fica aqui no Novo Aleixo. O pastor lá é o pastor Jeremias Lopes, um grande amigo, um grande amigo. Até hoje a gente sempre mantém um contato.
Mas como a gente, esses 3 meses, primeiros meses do ano, eu tirei para me focar no estudo e me buscar mais, né? Eu particularmente vi essa necessidade em mim mesmo e para não cair naquele erro passado de só pregar, 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 Ter conhecimento. eu preferi buscar mais o conhecimento e a graça, né? Para a gente estar equilibrado. E ali, amigo, a gente pregou sobre o sacrifício de holocausto que Elias faz no Monte Carmelo. Esse sermão é um sermão muito, muito lindo, pois no sermão a gente aplica da seguinte maneira, que o altar que ele reedifica não se figura a púlpito de igreja, mas se figura a nós que somos altar de Deus. Então o concerto de altar ali não era com o púlpito da igreja, não era com o púlpito de Elias ali naquele momento, mas era com o povo de Israel que estava todo pervertido a Baal. É basicamente sobre isso aí, né? E o sacrifício de holocausto que Elias coloca para Deus, ele existiam 4 tipos de espécies. Era a farinha, a pombinha, o cordeiro e o bezerro, que é o que Elias está oferecendo, o bezerro. Mas só que Deus sempre colocou várias possibilidades para qualquer pessoa ofertar algo para ele. Se não conseguisse alcançar o cordeiro, poderia alcançar o bezerro, uma pombinha ou então um punhado de farinha, né? Então sempre tinha a possibilidade de ofertar algo. Ninguém chegava com a desculpa dizendo assim: eu não consigo, eu não tenho dinheiro para comprar um bezerro por inteiro e vou comprar pela metade. Outro fator importante, que Deus não recebe oferta pela metade. Tem que ser a oferta por inteiro, né? E é esse o caminho que a gente tem nesse sermão. E ali, consequentemente, a gente chega num ponto em que Deus sempre deu possibilidades para qualquer pessoa ofertar algo no altar para Ele. E a gente nesse sermão não fala sobre dinheiro, não fala sobre bens materiais, mas sim de algo que se oferta no altar para o Senhor. Então, é lindo de se observar isso, porque tem vários caminhos para se ofertar algo no altar para Deus, inclusive uma adoração, um levantar de mãos, uma lágrima que escorre dos nossos olhos, é um símbolo de adoração, né? E aquelas crianças parece que fluíram na mensagem comigo, né, junto com o Espírito de Deus, que fluiu de uma tal maneira que antes de eu começar a aplicar isso no sermão, elas já estavam tomadas em línguas estranhas. E aquilo foi tremendo, porque a igreja toda dali em diante começou a fluir na mensagem comigo. E aquilo foi uma das coisas que mais me maravilharam de uma tal maneira que eu disse para mim mesmo que aquilo que eu estava vivendo no meu ministério não era negociável com mais nada que o mundo me oferecesse. E hoje eu carrego isso comigo, eu tenho isso comigo, que eu não posso, a gente não pode negociar isso que a gente carrega, porque nos é confiado uma graça, a glória de Deus, por intermédio da sua palavra, que é algo que é inexplicável, né? Porque a glória de Deus ela não se explica, ela se sente, ela se vive, né? É algo muito, 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 muito gratificante de se ver isso, até porque aquilo que a gente semeia no oculto, a gente colhe no altar. E isso é muito importante, muito lindo. E eu venho vivendo esse balanceamento no meu ministério, né? Eu venho vivendo essas coisas boas, esses frutos bons. É um equilíbrio, né? É um Tem que ter um equilíbrio. equilíbrio, né? Isso. Eu venho vivendo isso. É algo muito, muito bonito que eu venho vivendo e eu disse para mim mesmo que é algo que é inegociável. É, se as pessoas que nos rodeiam quiserem negociar o que vivem com o mundo, com o pecado, quiserem se lambuzar naquilo que querem fazer, certamente que a gente
tem de instruí-los a não fazer, mas não adianta eu instruir uma pessoa a não fazer se ela já está dentro do seu coração convicta do que quer fazer, né? Não tem como a gente fazer com que ela volte atrás naquilo. Mas se as pessoas pudessem fazer isso, o nosso meio evangélico, nosso meio evangélico, nosso meio cristão, ele não seria uma baderna, ele não seria uma bagunça, não teríamos hoje o reconhecimento de pessoas aí fora como baderneiros, como até mesmo caloteiros. Tem pessoas que dizem que preferem não fazer negócios com cristão, porque o cristão, Tem muito, hein? né? Porque o cristão o crente, dizem que o crente vive mais na prova do que na bênção, né? E eles acabam também, por algumas pessoas que não têm caráter por aquilo que se responsabiliza a fazer e não faz, acaba deixando uma má influência sobre nós, né? Isso acaba pesando sobre todos nós cristãos. Acaba sendo uma imagem muito ruim sobre nós. Deixa uma perspectiva muito feia sobre nós. E isso acaba influenciando bastante, né? Nesse nosso meio cristão, nosso meio do evangelho. E, e é basicamente isso, né? Que a gente vem vivendo. A gente tem vivido bastante aí, graças a Deus, tem vivido uma, uma segunda fase, vou dizer assim. Uma segunda fase do ministério de muitas coisas boas e também muitas almas sendo ganhas para Jesus. A gente totalizou aí ano passado aí em torno de 4 meses, que foi o período de tempo que a gente passou pregando. Em torno de 4 meses a gente totalizou cerca de umas 63 almas Glória a Deus, hein? nesses 4 meses aí. Foi muito gratificante para mim. E eu tô semeando no oculto agora, né? A gente tá semeando no oculto para colher futuramente aí no altar de novo aí. É basicamente isso aí que a gente tem vivido. É basicamente esse balanceamento que a gente teve aí de vida, né? Desde que a gente conheceu a primeira vez a Cristo e atualmente agora que estamos vivendo o Evangelho novamente. Esse equilíbrio aí de vida é assim mesmo, de Mateus 6,6, né? Isso, Mateus 6,6. Então é bênção, hein? Glória a Deus, hein? É muita experiência, né, para contar. Glória a Deus. Deus, ele faz algo extraordinário em nossa vida, né? Deus, ele surpreende. Deus, ele tem coisas melhores para cada um de nós. O pensamento dele, né, é maior. O caminho é melhor. Então, eu vou deixar um gosto de quero mais, né? Ele contou um pouco. Eu quero que ele venha de novo aqui para contar outras experiências já vivendo no Evangelho, né? Daí para frente, né? E eu creio que você foi muito edificado com essa palavra, com um testemunho. Creio que você teve uma resposta no seu coração de algo que você estava na dúvida, que você estava buscando conhecimento, né? Todos nós temos experiência e passamos pela mesma experiência que o outro já passou, né? E estão passando por algo que alguém vai passar também. Então, todos, como foi dito aqui, todos passamos por deserto, todos temos lutas para enfrentar, problemas para resolver, mas com a graça de Deus e o conhecimento, a gente consegue, porque somos vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? E eu queria que você só agradecesse ao povo, agradecer, se quiser, diz as suas redes sociais para o povo seguir. Amém, amém. Queridos, para mim, querido amigo pastor Martim Dallas, né? Na época que conheci você era missionário, né? Hoje pastor, muito feliz mesmo pelo cargo ao qual você exerce hoje.
Você é um grande exemplo para muitos hoje, Parabéns pela conquista do cargo pastoral. Não é fácil, mas Batalha. meus parabéns, viu, querido? Meus parabéns. Queridos, para mim é uma honra estar aqui no Arado Podcast. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que vão ouvir, que vão ver, que vão assistir. Que Cristo possa habitar em seu coração, na sua mente e lhe abençoar de uma forma grande e poderosa. Quem quiser seguir nossas redes sociais, no Instagram a gente tá como o Ivan Nogueira. E no Facebook tá Ivan Nogueira. Somente essas duas mesmo que a gente tá A usando. gente vai deixar na descrição, mas é bom falar. Uhum. Mas a gente vai deixar na descrição também. Só clicar lá e segue e acompanha a caminhada e vai aprendendo e vai tirando dúvidas, né? Você que está chegando no Evangelho agora, tá bom? É isso. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe grandemente. Que Deus abençoe você e a sua família. Que a paz esteja na sua casa em nome de Jesus e o amor de Cristo venha sempre nos unir.